Nós chegamos à última mensagem da série Fruto do Espírito. Eu quero dizer para vocês, vem coisa nova por aí. O Senhor colocou no meu coração uma nova série. Eu estou já orando pela equipe, pelo time que vai ministrar comigo essa série. E nós vamos ter algumas mulheres ministrando aqui, porque essa série vai ser a série sobre o extraordinário de Deus. E nesta série nós vamos falar sobre homens e mulheres comuns que viveram o infinitamente mais, que viveram o extraordinário de Deus, porque decidiram andar com Deus. Então nós vamos, eu não sei, eu estou pensando em pelo menos 3 mensagens para falar de 3 homens extraordinários que temos na Bíblia. Eu já incumbi a pastora de preparar e também de convocar entre as suas discípulas mulheres que estarão pregando aqui, falando sobre mulheres extraordinárias na Bíblia. E pensando que a mensagem é duplicada, é aqui na sede, então a Patrícia vai pensar em mulheres que vão estar pregando com ela, e eu vou pensar em homens que vão estar pregando comigo. Amém? Vamos começar essa série daqui 2 domingos. Próximo domingo nós vamos pregar uma mensagem avulsa, não faz parte de uma série, mas é uma mensagem poderosa sobre Jesus, né? Sobre Jesus, o extraordinário. Não é esse o título, mas bem poderia ser, né? Vai ser uma bênção mesmo. Você pode abaixar sua cabeça para a gente orar mais uma vez? Espírito Santo, agora eu me coloco mais uma vez em tuas mãos. Nós passamos um tempo orando, passamos muitas horas preparando essa mensagem, como uma dona de casa prepara um delicioso jantar, ou prepara um pão, ou prepara um bolo. E agora é hora de servir, é hora do Senhor servir o pão, o alimento para o teu povo. Eu creio que essa palavra veio de ti, Espírito Santo, e eu creio que ela vem como semente do Senhor para aqueles corações que estão abertos, para aqueles corações que estão prontos para receber. Fala poderosamente, fala de forma extraordinária. Espírito Santo, move o nosso caráter, nos transforma, nos molda, nos muda. Nós somos o barro, tu és o oleiro, e neste momento nos colocamos em tuas mãos. Esconda-me atrás da cruz de Cristo, coloque os teus anjos ao redor deste lugar. Espírito Santo, cria aqui um ambiente de glória. Repreende todo espírito de incredulidade. Eu ordeno agora em tua autoridade, Jesus, e pelo teu poder, Espírito Santo, ouvidos ouçam a palavra do Senhor, corações amoleçam agora, e eu ordeno a todo espírito contrário à palavra de Deus, ao reino de Deus, que neste momento sejam emudecidos, sejam cegados, sejam ensurdecidos, sejam envergonhados e sejam enxotados deste lugar, em nome de Jesus. Senhor, queremos estar agora somente debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Tira toda distração, em nome de Jesus, e planta em nós a semente bendita da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Gálatas 5, 22 e 23, por 3 domingos, nós temos falado neste tema, nós temos nos debruçado neste versículo, que fala sobre o fruto do Espírito. Leia comigo, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu não sei se você decorou esse versículo, eu tentei decorar, consegui falar, não sei se está bem memorizado, se vai ficar na memória, mas eu imprimi este versículo, esses 2 versos, coloquei do lado ali do meu gabinete, toda hora eu estou olhando para ele, toda hora eu estou meditando nesse texto, porque esse texto fala do fruto de Deus na nossa vida, e nós estivemos falando como se fosse cachos de uva, como se fosse uva, ou como se fosse uma fruta que ela não dá assim unidade, ela dá em penca, ela dá em cacho, e são 9 as características do fruto do Espírito. As 3 primeiras: amor, alegria e paz. Diga comigo: amor, alegria e paz. São esses 3 primeiras partes deste cacho do fruto do Espírito que fala do nosso relacionamento com Deus. É um fruto que diz principalmente do nosso relacionamento que a gente recebe quando a gente tem um relacionamento certo com Deus. A gente se enche do amor de Deus, a gente recebe a paz de Deus e a gente recebe a alegria de Deus. Paciência, amabilidade e bondade são os outros frutos, ou a outra penca, o cacho desses frutos, que fala do nosso relacionamento com as outras pessoas, como a gente tem que ser paciente, amável, bondoso com as outras pessoas. As últimas 3 partes do fruto do Espírito, ou este cacho, essa penca, vai falar sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. É a parte do fruto do Espírito que pega em nós. É o fruto do Espírito Santo no nosso relacionamento com a gente mesmo, com a gente mesmo. Interessante que essa semana, um abençoado, ele plantou uns milhos. Eu creio que ele plantou. Ele sempre diz assim: pastor, quando o senhor fala de plantou isso e colheu aquilo, que o senhor gosta de mexer, eu também gosto. E ele me abençoou essa semana passada com algumas coisas. Entre elas, levou ali no gabinete pastoral um curau. Duas vasilhas de curau. Meu Deus, eu me deliciei com aquele curau. Uma delícia, eu gosto muito de curau. E foi uma bênção. Querido, o fruto do Espírito Santo, ele é assim. O fruto do Espírito Santo é desse jeito. É como um fruto gostoso. É como algo gostoso que, uma fruta que você gosta de comer após o jantar, ou após o almoço, ou à noite ali assistindo televisão. É assim o fruto do Espírito Santo. Ele é gostoso e ele faz bem. Diga comigo: o fruto do Espírito é gostoso e faz bem. Como é gostoso você conversar, Érica, e estar perto de alguém que tem o fruto do Espírito. A gente falou aqui sobre Jesus, porque o fruto do Espírito é o caráter de Jesus em nós. Quando o fruto do Espírito ele está completo numa igreja ou numa pessoa, essa pessoa fica parecida com Jesus, Érica. Imagina como era gostoso estar perto de Jesus, como Jesus era amoroso, como você sentia uma paz perto de Jesus, como você sentia uma alegria perto de Jesus, como Jesus era paciente, como Jesus era amável, como que Jesus era bondoso. Você vai ver como que Jesus tinha fidelidade, como que Jesus era manso, como que Jesus tinha domínio próprio. Então é Jesus. E quando o fruto do Espírito ele é plantado na sua vida, ele é regado, ele cresce, ele amadurece, você vai ficando parecido com Jesus. E as pessoas vão gostando de ficar perto de você, de conversar com você, de estar na sua companhia. Mas veja,
que a ordem do fruto do Espírito Santo, os 3 primeiros eu falei que fala do nosso relacionamento com Deus, os 3 seguintes do nosso relacionamento com o próximo, e os 3 últimos que nós vamos falar hoje, do nosso relacionamento com a gente mesmo. Essa é a ordem. Diga: Deus primeiro, depois o próximo e por último eu. Nós, crescemos com a sementinha do pecado que diz assim: eu primeiro, eu, meu, o que a gente mais fala é eu. Mas sabe onde tem que estar o eu? O eu tem que estar no centro de Deus, porque no centro da palavra de Deus, no centro da palavra Deus, tem o eu. É aí que o eu tem que estar. Se o eu não estiver no centro de Deus, você se torna egocêntrico, egoísta, você vai usar as pessoas ao invés de amar as pessoas, você vai ser uma pessoa insuportável, difícil de conviver, porque você não terá o fruto do Espírito Santo. Você só terá o fruto do Espírito Santo se o eu estiver no centro de Deus. E o eu no centro de Deus, ele não aparece, porque quando você lê a palavra Deus, o eu está lá, mas o eu não aparece, porque quem aparece é Deus. Então, se você deixar Deus ser o centro da sua vida, se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai ser um João Batista, que ele cresça e que eu diminua, e o fruto do Espírito será visto em sua vida, e você vai dar muita alegria para Deus. Amém? Primeiro fruto que nós vamos ver hoje, nesta última penca, é fidelidade. Diga comigo: fidelidade. A palavra fidelidade, ela tem um duplo sentido. É a palavra grega pistis. Ela tem tanto sentido de você ser fiel a Deus e de você crer em Deus, porque a palavra pistis, ela pode significar tanto crer, tanto fé, quanto fidelidade. É por isso que algumas versões traz lá fé ao invés de fidelidade, porque as duas traduções são possíveis, tanto fé quanto fidelidade. Como eu estou trabalhando com a NVI, eu vou falar sobre fidelidade, mas as duas características estão nessa palavra. John Stott define assim, que fidelidade é a confiabilidade que convida outras pessoas a confiar em nós, é a fidelidade provada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre as suas promessas e termina o que começa. Está aqui uma boa definição, e eu vou enxugar e pegar a última parte dessa definição de John Stott. Então, fidelidade, o que é fidelidade, pastor? Fidelidade é cumprir suas promessas e terminar o que começa. Vamos dizer isso? Fidelidade é cumprir suas promessas e terminar o que começa. De novo para gravar: fidelidade é cumprir suas promessas e terminar o que começa. Com base nessa definição, esse fruto já faz parte da sua vida, fidelidade. Você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa fiel, você cumpre as suas promessas. Se você disser, eu vou, pastor, amanhã eu estou na Alvorada, pode contar comigo. Posso contar com você que se fizer chuva ou sol, calor, frio, pode chover canivete, você vai estar lá na porta da igreja às 6 horas da manhã. Você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa de palavra, você é uma pessoa que cumpre as suas promessas. Querido, isso é fruto do Espírito em nossas vidas, ser alguém confiável, ser alguém onde as pessoas dizem, pode botar fé nessa pessoa, porque ela cumpre o que ela diz, ela é do tempo do fio do bigode, ela tem palavra, se falou, se ela empenhou a palavra, ela cumpre, ela faz.
Esse é um grande problema, querido, que a gente vê no Brasil. A gente às vezes se empenha e empenha a palavra para agradar outras pessoas, mas a gente acaba mentindo. Você vai lá amanhã? Vou. Você convida alguém, você vai no culto? Pode contar, eu vou estar lá. Mas a pessoa está querendo apenas ser agradável. Mas alguém que tem o fruto do Espírito, chamado fidelidade, é alguém que cumpre os seus horários, é alguém que cumpre os seus compromissos, é alguém fiel. Querido, nós temos aqui algumas pessoas que trabalham no comércio. Nós temos aqui conosco um bancário, meu filho Bruno, ele trabalha no caixa, e eu tenho certeza que ele tem um treinamento na sua mão e nos seus olhos para identificar uma nota falsa, porque uma nota falsa, ela frustra. Uma nota, se ele pegar uma nota falsa lá no caixa, eu não sei as normas do banco, mas eu tenho quase que certeza que ele vai ter que pagar aquela nota. Ele vai ter que pagar essa nota. Eu me lembro uma vez que eu recebi uma nota falsa num banco. Eu fui lá e a pessoa trocou aquela nota, porque ele tem um treinamento para identificar se aquela nota é verdadeira ou não, se ela é fidedigna, se ela é fiel. É essa a expressão aqui. O Senhor, Ele quer saber se você é um crente verdadeiro ou se você é um crente falso, se a sua palavra é verdadeira ou se a sua palavra não vale uma nota de R$3. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, nós somos pessoas confiáveis, né? Nós somos pessoas fidedignas, e a gente vê isso na Bíblia, num homem chamado Gaio, lá na terceira carta de João, capítulo 1, verso de número 5, terceira de João, capítulo 1, verso de número 5, diz assim: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Tinha uma situação ali naquela igreja, e o apóstolo João é aquele que dava cobertura apostólica para aquela igreja, e Gaio era o pastor daquela igreja, ou daquelas igrejas naquela cidade, e havia uma situação ali, e João escreve, e ele fala: olha, querido, você é fiel. Você é fiel. Queridos, se o apóstolo João estivesse escrevendo para a IVN, e ele estivesse escrevendo para você mandar essa carta para a igreja, se ele estivesse escrevendo para mim, será que ele diria a mesma coisa a meu respeito e a seu respeito? Você é alguém de confiança. Você é alguém em que as pessoas podem confiar. Você é alguém que cumpre a sua palavra. Você é alguém que, pode pôr nessa posição aqui, pode pôr como líder de célula, pode pôr como supervisor, pode pôr para trabalhar no face a face, pode ser no louvor, aonde for, é no trabalho, é em casa, é fiel. É fiel. Havia outra pessoa ali naquela igreja chamada Diótrefes. Quem está para ser pai é um excelente nome para você pôr no seu filho. Embora Diótrefes não era um camarada muito bom não, então melhor não, né? Tem depois, coloca Gaio, tem outro nome aqui depois que a gente vai trabalhar. Terceira de João, capítulo 1, verso 9. João diz assim: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Na mesma igreja, nós temos ali, terceira de João é uma carta curtinha, e nós temos aqui uma pessoa que era fiel, e nós temos aqui alguém que é infiel, que é desleal, alguém que gosta de ser o mais importante, alguém que foi colocado na liderança e agora está se achando maior do que o apóstolo, e agora está sendo desleal para com o apóstolo, está sendo infiel para com o apóstolo, não está repassando as ordens do apóstolo, não está passando aquilo que o apóstolo passava para as células ou para as igrejas daquele lugar. Eu sei que nós temos aqui muitos líderes de célula, muitos supervisores,
Você é do tipo que filtra as informações que o pastor manda, filtra as informações que o seu supervisor manda você passar para a célula. Não, meu pastor pediu para fazer isso, meu supervisor pediu, mas eu acho que isso não é importante, então eu não vou fazer, eu não vou dar esta palavra. Então, querido, eu sinto dizer que você não seria um Gaio, você não seria o fiel, você seria um Diótrefes, você seria aquele que gosta de ser o mais importante. Você precisaria deste fruto do Espírito, chamado fidelidade. Mas havia um outro irmão nessa igreja. 3 de João capítulo 1, verso 12. 3 de João capítulo 1, verso 12 diz assim: quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Querido, está aqui um homem que é fiel, está aqui um homem que é digno de confiança, está aqui um homem com o fruto do Espírito Santo, está aqui uma pessoa que é elogiada por todos, está aqui uma pessoa que João vai falar, todos falam bem dele. João vai dizer assim: eu dou testemunho dele, a própria verdade dá testemunho dele, né? Todo mundo dá bom testemunho que ele é fiel, que esse camarada aqui é de confiança, que ele é uma bênção, que ele é um servo do Senhor. Querido, quantos não gostariam de receber este elogio do Senhor? Quantos não gostariam de ter essa fidelidade, de ter na sua vida essa confiança? Onde você for, o seu professor te elogia, o seu chefe te elogia, o seu patrão te elogia, os seus vizinhos te elogiam, as pessoas todas da igreja te elogiam, porque você é fiel, porque você tem esse fruto do Espírito. Você é como uma maçã doce, você é como uma banana deliciosa, você é como uma laranja doce. Todos falam bem de uma laranja doce, mas você chupa uma laranja azeda, você já está, poxa, está azeda, não está boa. Uma banana que está meio verde, ela vai amarrar na boca e você vai fazer cara feia. Agora uma banana docinha, madura, gostosa, as pessoas, elas quando estão comendo uma fruta gostosa, falam: puxa, mas como está gostosa essa banana, como está gostosa essa maçã, como está doce essa uva. É isso, querido, ter o fruto do Espírito Santo, da fidelidade, é você ser elogiado pelas pessoas, porque as pessoas veem em você alguém fiel, alguém em quem se pode contar, alguém que tem palavra, alguém que é elogiado por todos. Agora eu quero dizer para vocês que isso é fruto do Espírito Santo, é o Espírito que produz, mas você tem que dar as condições, e o Espírito Santo quer produzir em todas as pessoas. Sabe, eu gosto quando a igreja recebe um elogio. Quando as pessoas entram no Facebook, nas mídias sociais da igreja e falam: essa igreja é cheia do Espírito Santo, essa igreja é amorosa. Na verdade, as pessoas estão falando do ambiente de culto, e que se a gente treinar as pessoas num ambiente de culto, isso vai acontecer. Mas eu gosto mais quando eu recebo elogio de pessoas da igreja, quando eu conheço pessoas que conhecem pessoas da igreja, e essas pessoas falam: o senhor é pastor da igreja do fulano, e aí falam um elogio. É pastor da igreja de fulana, poxa, né? É gente boa, é gente confiável. Isso é uma bênção, querido. A nossa igreja, se nós deixarmos que esse fruto do Espírito ele cresça em nós, nós vamos ser a maior agência de empregos dessa cidade. Porque todos os empresários de Tupã vão falar: eu quero funcionários que sejam membros da IVN. Porque as pessoas ali, elas chegam no horário, elas não matam hora no trabalho, elas não vão
ter problema, elas são fiéis. Elas são fiéis. Eu sei que já está sendo assim em muitos casos. Eu sei que a maioria, 90 e sei quantos por cento da igreja é assim, mas vai ser 100% em nome de Jesus. Vai ser, nós vamos ser muito procurados aqui, já estamos sendo procurados, mas em nome de Jesus, vamos ser ainda mais procurados, porque a nossa igreja vai ter esse fruto da fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Aleluia. Segundo lugar, segundo fruto dessa noite, mansidão. Diga comigo, mansidão. Quando a gente ouve assim, mansidão, até parece que não é uma qualidade, porque mansidão dá a impressão assim que é aquele camarada, Joe, pacato, você tem que empurrar, né? Aquele camarada que tudo tá bom para ele, que não tem iniciativa, que não tem aquele dinamismo. Então é mansidão, o cara é manso. Mas essa palavra mansidão em português, ela não traduz o que essa palavra no original ela significa. E eu vou dar para vocês alguns significados dessa palavra, para que vocês entendam como é rico essa palavra no original. Em primeiro lugar, mansidão tinha a ver com tudo aquilo que tinha o poder e a capacidade de acalmar, de abrandar, de tranquilizar. Era inclusive usado como uma palavra usada no sentido medicinal, como a gente usa hoje, por exemplo, a palavra toma maracujina, toma um suco de maracujá que vai acalmar, né? Então nós poderíamos dizer assim, o suco de maracujá tem mansidão. Toma suco de maracujá que você vai ter mansidão, vai te dar uma tranquilidade, vai te dar uma paz, vai acalmar, vai apaziguar. Entenderam o sentido original? O outro sentido original era o sentido de como se fosse um remédio, um óleo que era colocado sobre uma ferida que estava ardendo, que estava doendo, que machucou muito, e aquele óleo dá aquela abrandada, dá aquela acalmada. Era um tranquilizante, um calmante, esqueci a palavra aí, como você vai fazer uma cirurgia, um anestésico. É algo que está muito difícil, uma situação, né, que a pessoa está vivendo. Quem tem esse dom, ele chega perto da pessoa e ele acalma a pessoa, ele tranquiliza. A pessoa está afoita, ela está lá, poxa, aconteceu alguma coisa, né? Eu senti isso uma vez. Eu estava com o meu filho lá no hospital e ele estava numa situação muito terrível, e de repente chegou um amigo muito querido. E na época eu trabalhava com ele, eu era pastor auxiliar na igreja dele, e ele chegou, alguém que fez o meu casamento, alguém que fez a minha ordenação pastoral. E quando aquela pessoa, aquele pastor chegou no hospital, aquilo foi um efeito dessa palavra aqui, né? Tranquilizou, acalmou o meu coração. Querido, quando você tem esse dom do Espírito Santo, você não é aquele que chega e põe fogo, você não é aquele que chega e taca mais lenha na fogueira. Você, mulher, quando seu marido está dirigindo e alguém dá uma fechada e alguém faz alguma coisa, se você tem esse fruto do Espírito Santo, você não é a pessoa que vai falar, você vai deixar barato? Você não vai fazer nada? Ou é no mercado? Querido, que tem mulher que precisa de mansidão, porque coloca o marido em enrascada, fica provocando o marido, porque o marido, quando você provoca o brio dele de homem, ele se mete em enrascada, ele vai apanhar, ele vai ter prejuízo, mas ele vai defender a sua honra e o seu brio. Por isso, mulher, você tem que ser branda, você tem que ter mansidão, você tem que acalmar o seu marido, e vice-versa, o marido também.
Tem que acalmar um ao outro, tem que tranquilizar. Você está lá no ambiente de trabalho, a coisa está pegando fogo, o pessoal quer botar fogo lá, e está todo mundo reclamando. Você não é aquele que chega e põe mais fogo, mais lenha na fogueira. Você chega e acalma o ambiente. Você chega e dá uma palavra de tranquilidade. Não, você tem uma boa notícia, você tem uma paz interior, você tem uma calma, tudo está sob controle na sua vida. Você tem a capacidade de acalmar o outro da sua fúria. Platão descreve essa palavra como cão de guarda, que é valente e hostil para com os de fora e amável para com os da casa. Jesus era manso, Jesus tinha mansidão, mas quando precisou pegar o chicote para limpar o templo dos cambistas, das pessoas que estavam fazendo coisas erradas, ele pegou o chicote. Mansidão não é falta de força. Billy Graham, ele afirma: um rio sob controle pode ser usado para gerar energia elétrica. Fogo sob controle pode servir para cozinhar alimentos. Mansidão é poder, força, temperamento e violência sob controle. Então mansidão é força, é poder, mas sob controle. Essa capacidade de acalmar, de tranquilizar as outras pessoas. Quantos querem ter esse fruto na sua vida? Ei, precisamos. Você já imaginou, querido, que o Espírito Santo pode fazer através da sua vida, se você permitir que esse fruto nasça na sua vida? Pedro era rude, Pedro era afoito, mas ele, cheio do Espírito Santo, ele se tornou manso. Moisés queria tomar as rédeas nas suas mãos, matou um egípcio, ele queria libertar o povo pela sua própria força, mas Deus trabalhou mansidão nele, e ele é conhecido como o homem mais manso sobre a face da terra, depois de Jesus, é claro. Isso porque eles andaram com o Espírito Santo. Se tem falta de mansidão na sua vida, você vai andar com o Espírito Santo, ele vai fazer com que você seja manso, ele vai fazer com que você tem essa característica na sua vida. Olha o que o Espírito Santo fez com Jesus. Sabe por que ele fez muitas coisas através de Jesus? Porque Jesus era manso. Você já tentou andar num cavalo selvagem? Eu já. Eu ando a cavalo desde que eu tinha 4, 5 anos, mas várias vezes o cavalo disparou comigo. Com 4 anos eu lembro que uma vez, andando com o cavalo, ele se assustou, ele disparou, e de repente ele se assustou de novo com alguém, parou, e eu voei por cima dele. Outra ocasião, meu pai comprou um cavalo e disse: olha, vai chamar as pessoas que nós vamos ter um culto aqui em casa. E eu então peguei o cavalo e saí para ir para as fazendas. Quando o cavalo pela primeira vez chegou na estrada, ele olhou, não sei o que ele viu, ele virou para trás e ele disparou. Eu tinha 11 anos na época, eu não conseguia segurar aquele cavalo, ele não era manso, ele disparou, e eu falei: Deus, eu não vou cair daqui, mas me segura. E cavalo, quando ele está alguém, ele dispara, ele vai passar embaixo de toda a árvore, ele complicado. Eu fui cair lá perto da mangueira, quando ele parou, aí eu voei por cima dele, e o anjo me aparou lá na frente, não quebrei nada, não machuquei nada, mas eu não parava com isso. Um dia, lá em Conchas, já era pastor, fomos visitar um casal, e eles trabalhavam com cavalos de prova, de rodeio, e bois de rodeio. E aí ele arreou o cavalo lá e disse: pastor, dá uma volta, é manso. Eu falei: é manso? Ele é manso. E eu falei: que bom. O cavalo era dessa altura, tive que arrumar uma escada para subir no cavalo. E a hora que eu subi naquele cavalo, que eu soltei a rédea, eu nunca imaginei que um cavalo podia correr naquela velocidade. Naquela época eu ainda tinha topete. Eu imagino que o meu topete estava igual da minha calopsita, assim, voando no vento. E eu sempre, desde criança, andava a cavalo sem sela, e aquele cavalo estava com sela. Eu não sabia andar com sela. A sela, eu não tinha ajeitado o estribo ali, e ele estava muito comprido.
E aquele cavalo saiu, e eu então fechei as pernas assim, e ele correndo, ele mirava no eucalipto assim e desviava. Eu falava, esse cavalo está querendo me derrubar, né? Ele está me sacaneando. E ele depois mirava no outro, e eucalipto assim, chegava perto, ele desviava. Eu falei, não caí, tenta outra. Aí depois alguém falou, não, é que ele era cavalo de prova. Cavalo de prova ele corre assim, chega perto do local, ele desvia. Eu não sei, eu ainda acho que ele queria me derrubar. E ele correu, quando chegou lá embaixo na mangueira, ele parou. Ele parou, eu pensei, eu vou descer. Eu falei, vou descer nada, ele me trouxe aqui, vai me levar de volta. Aí eu virei, fui segurando a rédea, né? E ele querendo correr, eu falei, não vou soltar. Cheguei lá em cima, desci. A hora que eu desci, eu senti um negócio gelado na perna. Eu olhei, estava em sangue vivo, em carne viva, meus 2 calcanhares. Para não cair daquele cavalo, eu tive que segurar ali. E ele foi ralando tudo, meu calcanhar ralando, ficou na carne viva, ali na sela daquele cavalo. Nunca mais inventei de andar. Acho que foi a última vez que eu montei num cavalo, né? Nunca mais. Se até o Superman se dá mal andando em cavalo, né? Ainda mais eu, mero mortal, vou andar a cavalo nunca mais. Cachorro, eu tenho dificuldades com cachorro. Eu tenho várias marcas no corpo de mordidas que eu tive em cachorro. Essa história que o pessoal fala, é manso, vai nessa, que é manso para o dono. Mas eu lembro, o irmão do meu pai, Elias, casado com a Santina, eles tinham um cachorro preto, e esse cachorro era manso mesmo. Todas as vezes que eu ia lá, eu brincava com esse cachorro. Um dia, eu morava na Marajoara, na Rua 4, eu fui na casa de uma outra pessoa, irmã dessa minha tia. E quando eu cheguei, estou brincando ali com os meus primos, e eu vou no fundo da casa. E quando eu chego no fundo da casa, olha o cachorro ali. E eu estava acostumado a passar a mão nele, brincar, e ele estava preso. Eu cheguei e fui passar a mão dele. O que eu fui fazer assim, ele no meu braço. Eu fiz assim, fiz para trás, ele estava preso, não pegou mais, só deu 2 furinhos aqui no meu pulso. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele era manso, por que está bravo? Depois eu fiquei sabendo que era o irmão gêmeos dele. Quase que eu me dei mal. Quase que eu me dei mal. Querido, como é que é? Você é irmão de Jesus. Você tem a mansidão de Jesus. As pessoas podem se aproximar de você, ou elas têm que distância está a coleira aí, a corrente. Chegam lá, tem que perguntar, está preso ou está solto? Seus filhos têm que chegar para a mãe e falar, e aí, o pai está preso ou está solto? A mãe tem que chegar para o pai dizer, os filhos têm que chegar para o pai dizer, e aí, a mãe está solta ou está presa hoje? Marido tem que mandar uma mensagem, chegar e olhar, ver como é que está o clima. Não, querido, nós temos que ser mansos, dóceis, agradáveis, em nome de Jesus, amém? Em último lugar, diga comigo, domínio próprio. Domínio próprio, autocontrole, é a capacidade de refrear o desejo e os impulsos e a vontade incontroláveis. É a capacidade de você se controlar. Talvez você tenha dificuldade de entender o que é domínio próprio, né? O que é domínio próprio. Mas, querido, eu sei que nenhum de nós aqui tem dificuldade de entender o que é falta de domínio próprio. Ninguém aqui, talvez você fale, pastor, o que é domínio próprio? O que é ter domínio próprio? Talvez é porque seja algo tão inédito, tão inusitado, que não está presente na sua vida e nem na vida de ninguém. E você fala, eu preciso disso. Nós temos, é maravilhoso vermos a obra do Espírito Santo. Se tem alguém que cresceu muito nisso, e a gente tem que dar os bons elogios e usar, é o Márcio. Márcio, né, é um exemplo do fruto do Espírito Santo. Era inimaginável
Alguns anos atrás a gente dizia: o Márcio tem domínio próprio. Hoje eu posso dizer: o Márcio tem domínio próprio. Eu vejo esse fruto na vida dele. Cresceu, amadureceu. Ele deixou o Espírito Santo trabalhar e produzir esse lindo fruto na vida dele. Nós precisamos, queridos. Glória a Deus. Ter autocontrole, querido, ter domínio próprio é muito importante. Sabe por quê? Olha, por falta de domínio próprio, tem muita gente que perde um emprego, que não consegue um novo emprego, que não passa num concurso. Por quê? Porque não tem domínio próprio para acordar cedo e estudar, porque não tem domínio próprio para desligar o celular e estudar, porque não tem domínio próprio para se dedicar, para passar num concurso. Domínio próprio é importante e vai determinar a sua carreira, o seu futuro. Se você vai passar no vestibular, se você vai se dar bem no emprego, se você vai conseguir terminar a escola, fazer uma faculdade, fazer uma pós, fazer um mestrado. Domínio próprio é muito importante, vai dizer se você vai ficar no emprego, se você vai galgar ser gerente naquele emprego ou não. Domínio próprio determina se você é casado, se você vai permanecer casado ou não. Porque tem muita gente que põe fim ao seu casamento porque não tem domínio próprio, ou não domina as suas propriedades. E aí, por conta de um caso extraconjugal, acaba pondo fim à sua família, pondo fim ao seu casamento. Quantas pessoas que por falta de domínio próprio coloca fim à sua saúde e até à sua vida? Infelizmente vocês conhecem pessoas, eu conheço pessoas que beberam até morrer, que usaram drogas até a overdose. O que é isso? Falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio. O ano passado nós lançamos um desafio: ler a Bíblia toda no ano. Muitos não leram, muitos começaram e não terminaram. O que é? Falta de domínio próprio. Querido, não ter domínio próprio é uma questão muito séria. Por exemplo, a questão da comida. Ter domínio próprio ao sentar-se à mesa, ao comer. A pessoa tem diabetes, ela tem que ter domínio próprio para não comer doce. Ela tem tendência a ter colesterol, ela tem problemas cardíacos. Ela não pode comer uma costela gordurosa. Não pode estar comendo churrasco direto. Ela tem que ter domínio próprio para comer uma saladinha, um verdinho, fazer um jejum. Tem muito líder de célula que não rompe porque não tem domínio próprio, e no dia que é para fazer jejum não faz porque não consegue. Não é porque trabalha no pesado, não é porque é servente de pedreiro, mas não, às vezes trabalha no escritório, às vezes trabalha, às vezes nem trabalha, mas não se controla. Não controla a boca, tem outros que não controlam a língua, não tem domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo, tem que deixar o Espírito crescer isso em você. Fique em pé, nós vamos terminar lendo Provérbios 16, 32. Depois que eu voltei com aquele cavalo, que ele quase me derrubou, uma ex-ovelha minha, ela subiu naquele cavalo, e ele já trabalhou em rodeio, e aí só para me humilhar, ele montou no cavalo e puxava a rédea para cá, e fazia isso, aquilo, outro e tal, né? Eu falei, isso, mas não era o caso dessa pessoa, que ele era uma bênção. Tem muita gente que controla muito. Você controla os filhos, você controla a esposa, controla o marido, controla os filhos, controla as pessoas no teu trabalho. Talvez você é chefe, talvez você tem militar que controla centenas de soldados. Mas como diz a Bíblia, Provérbios 16, 32, existem homens que podem comandar exércitos, mas não podem comandar a si mesmos.
comandam exércitos, mas não têm o controle de si. Você tem o controle da sua vida? Você é capaz de dizer, não, eu vou... Tem um camarada aqui na minha frente, coisas boas a gente tem que elogiar. O Joe veio de periferia, veio de família pobre, os pais não são estudados, não têm faculdade, não tinha um exemplo, os pais separados, tinha tudo para não ser ninguém. Conheceu o Senhor Jesus, veio para a igreja, é um dos melhores líderes, é uma bênção na igreja, meteu a cara nos livros, foi estudar, passou num concurso, hoje é abençoado. Ele só não é juiz porque ele decidiu se dedicar mais à obra de Deus, porque se ele se tornasse juiz, ele ia ter menos tempo para a obra de Deus. Querido, ele é abençoado, tem uma mente brilhante, como todos vocês. Talvez eu tenha a mente mais brilhante do que vocês, literalmente. Mas a diferença está no domínio próprio, em alguém que sabe se controlar e dizer, agora de tal hora eu vou estudar, agora eu vou ter um tempo para me divertir. Sabe dizer não, sabe dizer não, sabe dizer não, sabe se controlar, sabe se dominar.